vocês, tá bom? Espero que dê tudo certo, né? Então, eu vou compartilhar minha tela com vocês, tá bom? Mas antes disso, então, a gente vai falar sobre o plano cartesiano, tá? Então, nessa aula de hoje que eu vou gravar para vocês, tá bom? É sobre o plano cartesiano. E depois eu vou gravando durante esses dias do feriado, mais algumas atividades para vocês, vou postar lá. Então, vocês podem resolver as atividades e me devolver, a gente vai falando aqui no decorrer da gravação e do vídeo, beleza? Então, vamos lá. Vamos ver se vai dar tudo certo. Abrir minha janela, tela cheia. Tá, vamos ver se eu consigo abrir aqui. Então, aqui. Pessoal, olha só. Então, vamos lá, né? Não vou abrir a tela inteira, que fica mais fácil de fazer com vocês aqui. Então, a gente vai falar sobre o plano cartesiano, que eu vi que teve bastante dificuldade, né? Nas provas, né? E é uma questão bem simples, né? Então, vamos rever aqui alguns conceitos, alguns pontos, para ver se vocês conseguem entender melhor. Então, o pessoal pediu para mim postar algumas atividades, né? Então, eu resolvi gravar o vídeo, daí vou postar uma atividade em PDF para vocês. Mas isso eu vou falar mais para frente aqui do vídeo, tá bom? Então, olha só. Então, a gente vai falar sobre o plano cartesiano, né? Da disciplina de recomposição. Uma nomenclatura do nosso plano, tá? Um desenho só para vocês visualizar mesmo, tá? E aqui nesse nosso terceiro slide, a gente vai falar um pouquinho sobre o plano mesmo, tá? Coloquei mais umas partes textuais para vocês, né? E o desenho para ficar bem mais fácil de entender. Então, olha só, vamos ler as partes textuais, tá? E gesticular, né? Explicando cada passo, tá? Então, vamos lá. Então, o plano cartesiano é um sistema fixado em um plano e é formado por duas retas reais, ou eixos, tá? Perpendiculares entre si de mesma origem. A gente já falou, a gente comentou na sala, né? Então, temos aqui, né, duas retas perpendiculares, né? Aqui, no cantinho onde elas se cruzam, elas formam um ângulo de 90 graus, né? Então, nós temos nossa reta do eixo X, né? A nossa reta do eixo Y, né? Então, tá aqui. Mas a gente vai ir pontuando elas e, se for o caso, a gente vai voltando nos slides para vocês poderem ir entendendo essa questão, beleza? Então, nosso próximo slide. Olha só, vou só dar uma. Então, nosso próximo slide, nós tem duas imagens, tá? Então, essa primeira imagem é do lado, pelo menos para mim, do meu lado esquerdo, né? É a reta vertical, ela é chamada do eixo das ordenadas, ou seja, eixo das abscissas. Então, você pode ver a linha verde, né? Que ela sobe, olha só. A pontinha dela tá lá em cima, tá? Então, essa linha verde, que é a nossa linha vertical, nós chamamos de do eixo Y, perdão. E na nossa outra imagenzinha que nós temos aqui, nós temos uma reta deitada, né? Na cor vermelha, na pontinha dela, né? E essa reta horizontal é chamada de eixo das abscissas, ou seja, o eixo X, tá? Vocês podem ver ali também, por exemplo, que a nossa reta vermelhinha ali, a nossa linha horizontal do eixo X, nós temos dois lados de numeração. Então, nós temos um lado, né, no caso do meu lado direito e do meu lado esquerdo, e do lado direito, o que nós temos? Números reais positivos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e infinitamente, certo? E do nosso lado esquerdo da nossa origem, né? Porque nós temos o nosso ponto zero, que fica bem no centro disso tudo, e de um lado ficam os reais positivos, do lado os reais negativos, né?
Então, nós temos ali, quais são os reais negativos? -1, -2, -3, -4, -5, -6. Qual que foi a confusão na hora de construir o plano cartesiano? A confusão foi na hora de colocar os números, da onde começava para onde terminava ou onde continuava, certo? Tinha gente começando lá, 5, 4, 3, 2, 1. Se a nossa reta é valores infinitos, então se eu começo pelo 5, eu estou definindo um valor para ele, certo? Estou definindo que começa por ali, tem um final, e não tem, são números infinitos, eles continuam, vão além. Então, por isso a gente começa sempre do 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o meu zero aqui é o meu marco, tá? É o meu marco de início. Então, tanto para o lado esquerdo quanto para o lado direito, eu conto a partir do meu zero, a partir da minha origem. Então, a partir do zero para o lado esquerdo, eu começo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, infinitamente. E para o meu lado esquerdo é -1, -2, -3, -4, -5, -6, e infinitamente vai ficando menor. Ou seja, sempre começa a partir da origem, a gente começa a pontuar a partir do 1, tá bom? Ou do -1, dependendo de que lado você vai começar. E na nossa linha verde, ali na linha vertical, a linha do nosso Y, das nossas ordenadas, olhem só ali, ele tem um marco, né? É como se eu pegasse a minha horizontal ali, a minha reta X, e virasse ela para cima, tá? Então, agora eu fiquei com uma reta na vertical, tá? Com a ponta apontando para o céu. Ou seja, se eu pensar no meu marco zero, onde é a minha origem, a parte de cima é positiva e a parte de baixo é negativa. E a gente sempre começa com números a partir do 1. Então, olhem lá. 1 para 5, né? Para 6, no caso, o lado de cima, positivo, e 1 para 6 no lado de baixo, negativo. Então, o meu é, então, assim, vamos lá, o meu eixo X é deitadinho, tá bom? Então, ela fica na horizontal, onde o meu lado direito, a gente enumera valores reais positivos, e do lado esquerdo, valores reais negativos, tá? E no eixo das ordenadas, que é o meu eixo Y, no caso ali, minha setinha verde, acima do meu marco zero, acima da origem, são números positivos, iniciando do número 1, e para baixo, números negativos, iniciando a partir do número do -1, tá bom? Então, ó, vamos ver mais ali para frente, o que a gente retorna aqui. Olha lá, o meu ponto zero, ou seja, a minha origem, é a interseção de eixos entre x e y. E é a origem do sistema cartesiano, foi o que a gente falou lá. Então, nós temos duas retas, né? Elas se cruzam perpendicularmente, e aqui, né, onde está a nossa parte vermelha, é onde tem o nosso ângulo de 90 graus, tá? E bem nesse pontinho verde aqui, nós temos o encontro dos zeros da nossa origem. Por quê? Nós temos o nosso eixo X, que no caso, nós temos o marco zero, né, onde a gente marca o meio da nossa reta. E se a gente virar novamente, temos duas retas, certo? Então, nós temos duas retas numéricas. Então, nós temos um X e um Y. Cada uma delas tem um zero. Então, elas se cruzam no 0, 0, tá? Mas vocês vão entender isso quando for colocar as coordenadas no plano, tá? Olha essa aqui. Uma vez que estabelecemos uma referência cartesiana em um plano, a todo ponto P desse plano está associado a um par ordenado, ou seja, ó, a gente tem um par ordenado A e B, certo? Aqui no nosso caso é o nosso XP e o nosso YP, tá? Então, eu dou um dado valor para vocês, nós vamos marcar um valor em X, vamos marcar um valor em Y, e quando vocês seguem esse padrão, vocês vão encontrar um ponto entre eles que nós chamamos de ponto P, tá? No caso aqui, ó, nós temos nosso XP, nosso YP. Qual que é o nosso ponto P? Qual que é o nosso par ordenado? É o nosso XP e YP, tá? Nós sempre teremos dois pares ordenados, um referente ao X e outro referente ao Y, beleza? Então, vamos seguir aqui e a gente volta depois falando conforme a gente for necessitando, tá bom? Então, aqui a gente chegou aqui, ó.
Então, olha só, considerando um ponto P qualquer do plano. Então, nós temos aqui o nosso ponto P, beleza? O par ordenado A e B é formado pelas coordenadas cartesianas do ponto P. Então, assim, você tem lá o seu ponto, o seu par ordenado XY, certo? Então, o nosso P é referente, é formado pelas essas duas coordenadas, certo? Foi dado um valor para x e um valor para y, você foi lá no plano, você apontou um valor de x, que deu encontro com o valor de y. E esse pontinho aqui é o meu ponto referente a esse meu par ordenado, tá? O número real A é chamado de abscissa do ponto P. E o número real B é chamada de ordenada do ponto P. Então, nós temos aqui, vamos supor que esse XP é o meu... vamos colocar uma... não tá aparecendo aqui, vamos ver se eu consigo... Aqui. Então, eu vou colocar para vocês aqui. Vamos colocar o nosso A. Vamos mudar essa cor, senão a gente não consegue ver. Ou no vermelho. Então, tá aqui o nosso A, né? No lugar do ladinho aqui do nosso X, né? E o nosso B. Vamos colocar aqui o nosso Bzinho também. O nosso B, tá? Vamos pôr uma corzinha. Isso. E o nosso B. Então, o nosso X é o nosso A e o nosso Y é o nosso B. Ou seja, o número real A é chamada de abscissa do ponto P, certo? Então, o nosso A é o nosso X. Então, o nosso A está marcado no eixo das abscissas, ou seja, no eixo X. E o nosso B é o nosso Y, está marcado no eixo das ordenadas, tá bom? O nosso eixo Y. Olha esse slide aqui. Valores positivos e negativos do plano cartesiano. Foi o que a gente falou, que eu falei para vocês lá no início. Então, o nosso plano, ele tem uma reta na vertical, outra na horizontal. As duas são numeradas com valores positivos e valores negativos. Aqui, no caso, a nossa reta vermelhinha, ela tem o nosso lado direito, que é positivo, o nosso lado esquerdo negativo. A nossa reta verdinha, que é a reta das ordenadas do eixo Y. Então, acima dela, nós temos valores positivos e abaixo nós temos valores negativos. Vamos dar um exemplo. Por exemplo, você fala assim, hoje a temperatura está menos 5 abaixo de zero, ou 5 graus abaixo de zero. Então, nós dizemos que está menos 5. Porque hoje a temperatura está 2 graus abaixo de zero. Então, ele está menos 2, tá bom? Então, o nosso zero está aqui, se está abaixo de zero, está negativo, acima de zero, positivo, tá? Hoje a temperatura está 5 graus acima de zero, então ele está 5 graus positivos, tá bom? Aqui. Identificando pontos no plano cartesiano, tá? Então, vamos ler o nosso textinho. É sempre importante ter um norte para vocês, leiam, pesquisem para vocês poderem entender, tá bom? Dado o par ordenado AB dos números reais, é possível determinar um ponto P no plano cartesiano correspondente a ele, utilizando um procedimento inverso, ou seja, para ver uma correspondência entre os pontos do plano e os conjuntos de pares ordenados A e B, nós vimos lá que nosso par ordenado é formado por A e B, onde A é o meu X e B é o meu Y, tá bom? De números reais, cada par ordenado AB está associado a um único ponto no plano, e a cada ponto está associado a um único par ordenado AB, tá bom? Ou seja, cada plano, cada pontinho que está lá no plano é referente a um par ordenado que foi dado, tá? E cada par ordenado está associado a um único ponto. Vamos ver agora no próximo slide, tá?
Então, olha aqui, pessoal. Então, nós temos um plano cartesiano e nós temos alguns pontos marcados. Como saber que ponto é qual aqui, tá? Qual é o par ordenado referente a cada um deles? Vamos pensar aqui no nosso ponto A. Olha só, cadê o nosso ponto A? Tá aqui, ó, o meu pontinho, certo? Eu sei que o meu par ordenado é formado por duas letras, certo? X e Y, né? Então, quer dizer o quê? Que o meu primeiro ponto vai estar no meu eixo X e o meu segundo ponto vai estar no meu eixo Y, respectivamente. Então, quando você tem um par ordenado, os dois valores, o valor que está na esquerda, ele vai ser sempre o valor X, e o valor que está na direita vai ser sempre o valor Y, tá? Então, sempre vai ser X e Y, tá? Então, olha comigo aqui, vamos pensar lá no ponto A. Qual que é o meu valor de X? 2, ó. Se a gente for seguir essa linha aqui, ó, deixa eu pegar uma setinha aqui. Vamos ver. Vamos ver se essa daqui. Se eu pegar, olha aqui, ó. Tá vendo? Eu tô aqui no meu 2. Eu vou subir. Pá, 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 pá. Cheguei aqui no meu 1. Beleza? Então, eu sei que o meu X é o 2, tá? Então, vamos colocar aqui, ó. 2. Agora, eu preciso saber qual que é o meu Y, tá? Então, olha aqui, meu X, meu Y. Aonde que o Y está apontando? Para o 3, né? Vamos lá, vamos pegar uma retinha lá, de novo. Vamos pegar essa daqui. Agora, a gente vem daqui, ó, pra cá, pá, 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 pá. Achei. Então, eu tô onde? Meu 2 é meu X e meu 3 é o meu Y. E o encontro deles aqui forma o meu ponto A, tá? Então, meu 3 positivo, porque vocês viram que nós estamos no eixo Y, na nossa parte superior, ou seja, na parte em que os meus números são positivos, tá? Agora, vamos lá para o nosso B. Cadê meu B? Tá aqui. Qual que é o meu valor X? É o que tá na reta das abscissas, ou seja, na reta X, tá? Então, olha aqui. Então, eu tenho no meu plano duas retas, lembra? Paralelas, quer dizer, perdão, perpendiculares. Um ponto em comum, né? Que é a minha origem. E eles formam um ângulo de 90 graus, tá? Então, vamos ver qual que é o meu par ordenado referente ao meu ponto B, que tá aqui, ó. Ó, é 1 de x, certo? Ó, tá saindo aqui da reta das abscissas, ó, tá? Vamos pegar essa aqui mesmo, ó. Tá bem aqui, ó, tá? Só vamos descer um pouquinho. Aqui. Então, tá aqui. Então, o meu x é o quê? É 1. Vamos colocar lá, 1. Meu x é 1. E o meu y, qual que é o meu y? Se o meu x é 1, meu y é o que dá em conta. Então, ó, tá aqui. O meu x tá aqui, ó. Qual que é o valor? É o 2, ó. Bem aqui, ó. Tá? Então, tá aqui. Então, eles se encontram aqui, ó. O meu 1 vem, pá, 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 chega aqui. Aí, pá, o 2. Então, tenho aqui o meu pontinho B, tá? Então, é 1 de x e 2 de y. 2, porque o 2 é positivo, né? Tá pro lado de cima da reta das ordenadas, então ele é positivo, beleza? E o meu C? Olha só o meu C, pessoal. Deixa eu só dar uma... Ai, cadê aqui? O que tem de diferente no C dos outros? Nada, certo? Só que você viu que ele está na reta. E ele está na qual reta? Na reta das ordenadas, certo? Então, significa que o meu C é o meu Y, tá? E a minha origem, que é da onde ele sai, o meu zero, é o meu X, tá? Então, meu X, qual que é? É o meu ponto de origem, tá? Então, quando você tem um ponto marcado em cima da reta, você precisa ver qual reta ela se encontra, ele se encontra. A reta que ele se encontrar é o eixo em que você vai ter que nomeá-lo, tá? Se x ou se y. E o outro valor é o zero, tá? Então, se a gente for pensar aqui, esse eixo, esse C está no eixo das
ordenadas, certo? Então, quer dizer que o meu C é o meu Y. Se o meu C é meu Y, o meu X é 0. Tá? Olha lá. E o meu C, qual que é o meu C? Olha aqui, ó. Ele tá no 3. Então, é 0 e 3. Tá bom? Agora, vamos dar uma olhadinha na letra D. Qual que é? Cadê a nossa letra D? Tá aqui, ó. Tá? Então, qual que é o valor de x? Tá no eixo das abscissas, ou seja, tá no eixo x. E qual que é o valor que tá aqui? O número. Da onde tá saindo? Do no menos 2, ó. Tá vendo, ó? Tá saindo menos 2, pá, 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 chega aqui. Aí, quando ele chega nesse ponto, ele vai, ó, pá, aonde? No menos 1, tá bom? Então, qual que é o meu par ordenado aqui? Vamos lá. É o menos 1. Opa. Vamos tirar esses dois, vamos rever aqui essa coisa. Vamos pegar um outro aqui. Então, qual que é o valor? Menos 2. Lembrando, sempre começa pelo x. Sempre, gente, sempre. É x e y, x e y, x e y. Gravem isso, tá? Vocês precisam gravar o quê? O que que é, qual que é o x, qual que é o y. E também os valores quando vocês vão construir a reta, tá? Que nem aqui ela tá prontinha. Vocês já estão vendo os valores aqui. Mas se você tiver que construir, lembrando que os valores que estão, no caso do eixo X, para o lado direito positivo, o lado esquerdo negativo. No caso do eixo Y, acima do zero positivo, abaixo do zero negativo, tá bom? Então, vamos lá. Menos 2 e menos 1. Qual que é o meu X? Menos 2, tá? Ele tá aqui, ó, no eixo das abscissas. Então, vamos lá, menos 2. E qual que é o meu Y? Olha aqui. O meu Y não é o menos 1, ele não está aqui no eixo das ordenadas, ele só está abaixo do zero. Então, ele é menos 1. Então, ó, o ponto de encontro entre eles é o meu ponto D, tá bom? Então, menos 1. Então, menos 2 de x, menos 1 de y, tá? Então, vamos lá para a letra E. Quais são os meus valores referentes à letra E? Olha só. Eu não sempre começo pelo X, então eu vou vir aqui na linha, na reta das abscissas, e onde tá? Da onde tá saindo o meu E? Tá saindo do menos 2, tá vendo? Ó? Menos 2 tá aqui, ó. Vamos colocar lá. Menos 2. Ó, então tá saindo daqui, ó, do menos 2, vai subir, pá, 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 pá. Cheguei lá no E. Lá em cima no meu ponto. Só que não é só o menos 2, então eu preciso encontrar um outro ponto, que no caso é o ponto Y, né? Então, vamos lá. Aqui, ó, copiamos do A para cá. Então, quais são meus dois pares ordenados? O menos 2 que está saindo aqui do X, né? Então, vamos lá. Menos 2. Opa. Menos 2. E qual que é o meu Y? 2, certo? Ó, menos 2 e 2, tá? Vamos lá pro 2. Fechou. Olha só o meu F, outro vermelhinho aqui. Por quê? O meu F, o meu ponto tá bem no 3, bem na reta. Que significa o quê? Lembra lá? Quando o meu ponto estava na reta Y, na reta das ordenadas, o que representava o meu Y era exatamente o número que está marcado na minha reta, certo? Agora eu estou no eixo das abscissas, do eixo X. Então, olha só, o meu ponto não está marcado bem em cima da reta, bem em cima do eixo. Então, quer dizer que esse ponto representa o meu X, tá? Então, vamos lá. E se esse ponto representa o meu X, quem representa o meu Y? Zero, beleza? Olha lá, letra G. Cadê o meu G? Tá aqui, ó. Qual que é o meu X? 1. Tá vendo que tá saindo lá do 1? Tá saindo aqui do 1, ó. Vem pra cá, pá, 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 pá. G. Do G, pá, 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 do menos 2. Então, qual que é o meu ponto G? 1 de X. Vou colocar lá. 1 de X.
E qual de y? Menos 2, ó. Menos 2. Olha o meu h. Meu h está saindo do menos 1, ó, tá vendo? Menos 1. Tá sendo 1 positivo. Então, 1, vírgula. Qual que é o outro valor? Menos 1. Ó, tá? Menos 1. Então, o que que a gente viu até agora? Então, a gente viu, vamos voltar lá, que o meu plano, eu tenho dois eixos, né? Eu tenho o meu eixo x e o meu eixo y, tá? Aonde, de um lado, nós temos valores positivos e valores negativos do outro. No caso do eixo das ordenadas, acima deles, positivo, abaixo, negativo, beleza? O que que nós vimos também? Que a reta vertical é chamada de eixo das ordenadas, no caso do eixo y, tá? E a horizontal é chamada de eixo x ou eixo das abscissas. Então, tá aqui, minha linha horizontal, beleza? O que mais que eu vi? Que um ponto em comum entre eles é a origem, tá bom? Que é o meu zero, é onde eles se encontram, onde as duas retas se cruzam, beleza? Formando um ângulo de 90 graus. O que mais que a gente viu? Que o par de ordenado associado a B, a gente, dentro do... Para encontrar o ponto, né? No caso, no plano cartesiano, nós vamos de um par ordenado a B, certo? Então, ele sempre está associado ao ponto. Então, tem aqui meu par ordenado XP e YP, tá? Então, tá aqui, vamos ter o nosso ponto bem aqui, tá? Agora, nós já vimos também no caso do número real, né? Os nossos dois pares aqui, AB, tá? Então, o par ordenado é formado pelas coordenadas cartesianas do ponto P. O número real de A é chamado de abscissa e o número real de B é chamado de ordenada. Então, a gente viu isso aqui. Também, valores negativos e positivos no plano. Então, a gente viu, por exemplo, que no caso do eixo Y, o que está acima é positivo, o que está abaixo é negativo. Do eixo X, o que está para a direita é positivo, o que está para a esquerda é negativo, sempre começando ponto A partir do 1, beleza? Nós vimos também identificando pontos no plano cartesiano, né? Então, a gente acabou de fazer um exercício aqui, vendo os valores dos pontos, identificando cada um deles, beleza? Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre os quadrantes. Então, o plano cartesiano é dividido em 4 regiões, tá? E a gente chama essas 4 regiões, a gente chama de quadrantes, tá? E a numeração é feita anti-horário, ou seja, como a gente vai ver agora nessa imagem, tá? Então, ele é anti-horário, da direita para a esquerda e vai rodando, ele não vai, né, no sentido horário para frente. Então, olha lá, nosso primeiro quadrante, nosso segundo quadrante, nosso terceiro quadrante, nosso quarto quadrante, tá bom? E o que tem diferente nesses quadrantes? Olha só, o quadrante 1 é todo positivo. Meus valores de x, meus valores de y é positivo. Se você colocar um par ordenado aqui, no caso, 1 e 1, por exemplo, ele vai dar o meu ponto positivo, certo? Dois valores positivos. Então, ele está no primeiro quadrante. A gente vai para o segundo quadrante. Nós temos valores de y positivo, mas nós temos valores de x negativo, tá? Então, nós dizemos que, olha só, valores de x negativos, valores de y positivos, tá? Então, para você ter um par ordenado que está aqui nesse quadrante, o meu x tem que ser negativo e o meu y tem que ser positivo, tá? Vamos supor aqui, ó, menos 1 e 1, por exemplo, tá? No terceiro quadrante, os valores vão ser sempre negativos. Os pontos que estão aqui, os pares ordenados dele, vai ter sempre valores negativos, certo? Por exemplo, ó, porque desse lado de cá, do lado esquerdo do eixo X, nós temos valores negativos. E do lado de baixo do eixo Y, nós temos valores negativos. Então, todo par ordenado que tiver nesse quadrante vai ser que for negativo até nesse quadrante, tá? No quadrante 3. E no 4, olha só, nós temos valores positivos e valores negativos, tá? Por que aqui é positivo e negativo? Porque o meu eixo, sempre começamos a marcar pelo x, certo? Então, o meu valor x é positivo e o meu valor y é negativo, tá bom? Olha o nosso próximo slide agora.
Opa! É de exercício. Sei que é difícil, mas nós vamos tentar resolver aqui, tá bom? Mas olha aqui, voltando só um pouquinho aqui, ó. Então, o primeiro quadrante, A é maior que zero e B também é maior que zero, tá? Então, nós temos dois valores positivos, tá? No segundo quadrante, nós temos que A é menor que zero, ou seja, meu X, olha só, menor que zero, valores negativos. E o meu B é maior que zero, ou seja, ele está aqui com os valores positivos, tá bom? No terceiro quadrante, o A é maior que zero. Perdão, o A é menor que zero e o B também é menor que zero, tá? Então, olha só, menores e menores, negativos tanto para X quanto para Y, tá? No quarto quadrante, o A é maior que zero, certo? Então, nós temos aqui o nosso X, valores positivos, tá? E o nosso B é menor que zero, ou seja, valores negativos, tá bom? Agora sim, bora fazer uns exercícios aí. Exercícios. E localize corretamente os pontos onde aqui nós temos A, M, O e R. São pontos que vocês vão marcar aqui no nosso plano. E os valores que estão dentro dos nossos pares ordenados, certo? Sempre temos que o primeiro valor é X e o segundo valor é Y, tá? Então, vamos marcar lá, vamos pensando nisso. Aonde está o meu menos 2? Olha aqui, ó, meu menos 2 está aqui, ó. Eixo X, tá? Menos 2, tá aqui, já estou aqui no meu ponto menos 2. E eu quero o meu 3. Então, olha só, vamos pegar a nossa setinha lá. Vamos sair do menos 2, vamos sair de x e vamos para y. Pá, 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 pá. Aqui, tá vendo? Ó, o meu 3 aqui, ó. Tá? Vamos pegar mais uma setinha lá. E aqui. E vamos aqui, ó. Meu 3. O meu ponto está bem aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma bolinha pequitica, que não fique tão grande. Cadê meu círculo daqui? Opa, mais para baixo. Aqui. Vamos fazer uma bolinha aqui. Aí. E vamos puxar ela. Então, tá bom. Então, eu já marquei o meu ponto A, tá? Não vou colocar ali, mas você sabe que esse aqui é o nosso ponto A. Então, coordenadas menos 2 saindo de X e 3 saindo de Y, beleza? Agora, a gente vai fazer o nosso ponto M. Qual que é o nosso ponto M? 4 e 3. 4 é positivo e é no eixo X. Tá aqui, ó. 4. E o meu 3 do eixo Y tá aqui, ó. Vamos pegar nossa setinha lá. Saindo do nosso eixo M, no caso do nosso eixo X, tá bom? Nosso 4. E indo até onde o nosso 3. 1, 2, 3. Bem aqui, ó. Tá? Nosso 3 aqui. Vamos pôr uma outra corzinha. Isso. E agora a gente vamos para o nosso valor de Y, tá? Vamos lá. Aqui, então olha só, vamos lá de novo. Saímos do X, pá, 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 pá. E agora nós vamos para onde? Para o nosso Y, daqui. Então, tá aqui, ó. Bem aqui, ó. Então, nós temos o nosso X, que saiu o nosso 4 é o nosso X, o nosso 3 é o nosso Y. Então, saímos do 4, pá, 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 e fomos para o 3. O nosso ponto bem aqui de encontro é, no caso, o nosso ponto M, tá? Vamos fazer mais uma bolinha. Vamos mudar de cor. Vamos mudar para um verdinho. E vamos puxar ela aqui. Beleza. Então, nós já encontramos o nosso ponto M e nós já encontramos o nosso ponto A. Agora, vamos para o nosso ponto O. Então, o nosso ponto O está saindo de onde? De 4. Então, tá bem aqui, ó. Nosso X, tá?
Só que esse aqui, o nosso x, foi até o 3, ou seja, meu par ordenado, 4 e 3. Agora eu quero que vá até o 2. Então, 4 e pá, 2. Meu 2 tá aqui, ó, tá vendo? Vamos pegar lá uma setinha. Ponto. Ó, saiu daqui e veio pra cá. Opa. Bem aqui, tá? Bem aqui. Então, o nosso ponto tá onde? Tá bem ali na... Fazer mais uma bolinha. Tá bem aqui, tá? Então, esse é o nosso ponto O. Eita, perdendo a cor, peraí. Um azulzinho. Aí. Agora, pessoal, então nós já encontramos nosso ponto A, já encontramos nosso ponto M, já encontramos nosso ponto O. Agora só falta o nosso ponto R, tá? Não, temos dois números negativos. Nós já podemos definir que ele vai ficar no terceiro quadrante, certo? Porque o único quadrante que tem valores dois tipos, dois eixos, né, com valores negativos é o terceiro quadrante, tá bom? Então, olha só, menos 2 e 2. Menos 2 vai sair de onde? Vamos pegar a setinha lá. Menos 2 tá saindo daqui, ó, tá? E eu quero que ele vá de encontro até o outro menos 2. Então, daqui, ó, tá? E o outro menos 2, vamos lá. Tá saindo daqui para cá. Então, tá aqui. Meu ponto R está bem aqui, beleza? Era só isso, tá? O exercício é isso. Agora, pensando lá nos quadrantes, em um ponto que pertence ao terceiro quadrante, possuem coordenadas quais? Positivas, positivas e negativas, negativas ou nulas? Acabamos de falar, né? Então, tá aqui, ó, tá? No terceiro quadrante, porque eles são negativos, tanto para x quanto para y, beleza? Aqui. Observe o plano cartesiano ao lado e responda qual as coordenadas simétricas do ponto E em relação ao eixo das ordenadas. Vamos primeiro definir o meu ponto E. Então, vamos lá. Qual que é o meu ponto E? O meu ponto E, quais são as coordenadas? Vamos lá. Sempre olhar primeiramente em x. Qual que é as minhas coordenadas em x? Menos 2, ó. Tá aqui, tá? Menos 2. E qual que é o outro? Só eu subir aqui, ó. Pá. Opa, olha aqui o meu pontinho do E. Para onde que ele está seguindo? Para o 2 de Y, tá? Então, menos 2 de X e 2 de Y. Beleza? Então, já defini o meu par ordenado, tá? Agora, eu quero fazer qual que são as coordenadas simétricas. Para isso, eu uso a questão de módulo, tá? Ou seja, se meu 2 aqui é positivo, qual que será o meu 2 Deixa eu fazer uma coisinha aqui só para a gente não se perder. Ai, opa, aqui. Então, esse aqui é o meu E, o meu ponto que eu encontrei aqui. E esse é o meu E, um Ezinho com uma linha ali em cima, que vai me dizer o par simétrico, tá? Qual que é o par simétrico? É o oposto, tá? Ou seja, se aqui tem menos 2, o meu simétrico vai ser 2, tá? E se aqui é 2 positivo, meu simétrico vai ser menos 2, tá? E se eu jogar esses dois valores aqui no plano, vamos ver? Vamos pegar lá a minha setinha de volta. Tá aqui. Qual que é o meu menos 2? É o meu 2 positivo, o seu simétrico. E o 2 tá onde? No eixo X, tá aqui, ó. Tá? Só que eu vou descer ele, ó. Então, vou descer até o meu 2. Por quê?
Porque o meu próximo valor é negativo. E o meu próximo valor negativo está na parte de baixo, tá? Então, a gente precisa analisar isso também. Se você joga lá para cima e o 2 aqui não é positivo. O 2 aqui não é negativo, ele é positivo, tá? Então, tá aqui, ó. Deixa eu só ajeitar essa... Aí. E o meu outro valor, que é o meu menos 2, que tá onde? Bem aqui, ó. Que vai ser o ponto entre eles. Então, vamos lá. Inserir. Vou pegar uma setinha aqui. E agora a gente vai da onde? Daqui. Peraí. Peguei a reta errada. Vamos virar ela aqui. Então, tá bem aqui, ó. Tá? Descer pra cá. Então, o ponto está bem aqui. Vocês perceberam? Olha, por que a gente fala que é simétrico? Porque se eu dobrar essa folha ao meio, cada ponto P ali vai dar certinho no outro, tá? Então, tem a mesma distância ali, tá? Então, da origem, tá? Então, a gente diz que, então, ele é simétrico, tá bom? Sim. Pessoal, espero que tenha dado um norte para vocês, tá bom? Uma luz no fim do túnel, né? Para vocês poderem resolver alguns exercícios, tá? Eu estou postando, vou postar agora uma listinha para vocês. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Então, tá aqui. Vou postar essa listinha de exercícios para vocês lá agora, tá? Então, olha só, plano cartesiano, tá? Determine as coordenadas dos pontos indicados do plano cartesiano. Então, eu vou olhar aqui o plano, sabendo que nós temos o eixo X e o eixo Y. Vocês vão me dizer quais são os pontos, os pares ordenados referente a cada ponto. Então, olha lá. Ponto T, qual que é o par ordenado referente ao ponto T? Qual que é o par ordenado referente a R, a S, a Q, a P, tá bom? No caso do 2, esboce, ou seja, quando a gente fala para vocês esboçar, quer dizer que é para vocês desenhar, tá bom? Então, vocês vão desenhar o plano cartesiano e marcar os pontos A, B, C, D, E e F, assim como está aqui em cima, tá bom? No nosso gráfico aqui de cima. Mas eu quero que vocês desenhem o plano e vocês marquem os pontos, tá? Na questão 3, você vai dizer em quais quadrantes estão localizados os pontos que estão aqui, ó. Então, você vai lá, 2 e 4. Qual quadrante que está localizado, tá? 3 e 1, qual quadrante está localizado? 0 e 6, qual quadrante? 8 e menos 7, qual quadrante? 9 e 3, qual quadrante? Vamos pensar aqui, ó, aqui, por exemplo, vamos usar esse mesmo gráfico. Esse quadrante aqui é o meu primeiro quadrante, certo? Aí eu tenho o meu segundo quadrante, meu terceiro quadrante, meu quarto quadrante. Se formos pensar aqui no menos 2 e o 4, olha lá. Meu menos 2 é o meu x, porque sempre começa x e daí o y, certo? Se o meu menos 2 é o meu x, ele vai estar bem na reta aqui das abscissas, tá? Então, tá aqui, ó, meu menos 2. Qual que era o outro mesmo? Menos 2 e o menos 4, tá? Então, tá aqui, menos 2, eu vou até onde? Até o menos 4. Tá? Então, meu ponto vai estar aqui, ou seja, está no terceiro quadrante, tá? E é assim que vocês vão fazer. Então, vocês vão analisar o gráfico, o ponto, e colocar o nosso quadrante aqui, tá bom? Olha o 3 e 1, ele é positivo, os dois. Então, significa o quê? Que ele está no primeiro quadrante, tá? Então, analisem e depois vocês anotam ali. Qual par ordenado não está representado no plano cartesiano? Vocês vão olhar os pares que estão aqui, os pontos que estão aqui, os pares que formam cada ponto e vão saber dizer qual das alternativas não está marcado aqui no gráfico, tá? E na 5 é um probleminha bem tranquilinho lá, uma funçãozinha, tá? Olha lá, um gráfico no plano cartesiano mostra as vendas de um produto ao longo de vários meses.
A equação da reta, que melhor representa o crescimento das vendas, é dada por y igual a 3x mais 5, onde x representa o mês e y o número de unidades vendidas. Qual será o número de unidades vendidas no mês 7, tá? Y é o que eu quero saber. Então, eu vou ter que calcular o meu x para encontrar o meu y, tá? Para me encontrar o valor da igualdade. Então, pensem comigo lá, se x representa o mês, qual valor eu vou substituir em x para mim poder encontrar y, tá bom? Então, pensem lá, leiam, pensem que tá bem tranquilinho para fazer teste de cabeça, tá? Então, vou postar para vocês agora a... Deixa eu parar de interromper aqui. Vamos voltar aqui. Fechar aqui. Pessoal, então é isso, tá? Espero que tenha dado um norte para vocês, para melhorar. Vou postar mais sobre as 62 pontos, tá? Mas a princípio, só com o plano cartesiano, para vocês pelo menos, tá? Já terem uma ideia, tá bom? E então, pessoal, vou postar esse vídeo agora para vocês, a atividade, façam. Pode enviar para mim, tá? E eu vou dando feedback para vocês, beleza? Espero que tenha ajudado e até o próximo vídeo. Até mais.